A dignidade de Manuel, homem da roça que só queria fazer sua compra e ensinou uma lição de vida. Um homem da roça educado que só queria fazer sua compra. E uma atendente do mercado completamente arrogante bastou um atraso no caixa para o homem ser tratado como um estorvo, como se ele valesse menos a atendente. Não mediu palavras nem. Pensou quem estava ali, só apontou o dedo e humilhou, sem nem imaginar a história. Por trás daquele homem calado, fica até o final, porque hoje você vai conhecer um homem que não respondeu com raiva, mas com dignidade, e deu a maior lição da vida de quem achou que podia tratá-lo como ninguém. O sol ainda nem tinha aparecido direito entre as nuvens quando seu Manuel saiu de casa, com a camisa de botão já desbotada pelo tempo e a calça de algodão surrada nos joelhos no bolso da frente, dobrado com cuidado. Ia o papelzinho com a lista escrita à mão: arroz e feijão, café, sabonete e uma fruta, se o dinheiro permitisse. Ele caminhava devagar, sem pressa. Andava com a tranquilidade de quem sempre foi assim, cuidadoso, respeitoso, sem incomodar ninguém no mundo. Conhecia o trajeto até o mercado como a palma da mão. Não por costume, mas por memória. Era ali que ele fazia compras desde que o primeiro neto veio ao mundo. O mercado do bairro era pequeno. Tinha acabado de ser reformado. Portas automáticas, painéis digitais, leitores de código espalhados pelos caixas, novidades demais, pro jeito simples. Dele pegou uma cestinha, foi andando. Entre as prateleiras, escolheu um pacote pequeno de arroz, o feijão mais em conta, um sabonete em promoção, um pacote de café que estava com o preço reduzido e continuou até a área das frutas. Pegou 2 maçãs, uma escorregou. Ele se abaixou sem pressa para pegar, não reclamou. Apenas soprou a poeira, devolveu ao cesto e foi para a fila do caixa. Aguardou o tempo de sempre. Quando chegou, sua vez, colocou os itens sobre a esteira com cuidado. Organizando um por um, abriu um sorriso educado. Bom dia, moça. A atendente Juliana não respondeu. Apenas passou os produtos um atrás do outro, apressada, digitou o valor e disse sem emoção na voz: ficou 56. 40. Seu. Manuel tirou o dinheiro do bolso, notas de 2, 5, uma de 20. Algumas moedas contou em voz baixa, ajeitando na mão, organizando por valor. Deu uma olhada no visor do caixa e começou a separar. Juliana olhou para ele com impaciência. Devia ter contado isso antes de vir atrasar a fila. Seu Manuel olhou para ela, cabeça baixa, e continuou, contando as notas da sua mão. Juliana suspirou, cruzou os braços. O senhor pode pagar com Pix, para resolver isso mais rápido. Ele levantou. Os olhos surpreso com o jeito: minha filha. Meu celular é só para ligar. Não tem esses aplicativos modernos, não. Eu nem entendo como usa Pix. Ela deu uma risadinha de deboche misturada com desprezo. Assim complica, né? Não dá para ficar esperando. O dia todo seu. Manuel não, respondeu. Apenas olhou para o dinheiro de novo, tentando somar depressa a mão. Começou a tremer um pouco atrás a fila. Aumentava. Um rapaz novo revirava os olhos. Uma senhora arrumou a bolsa impaciente. Juliana já se inclinava para o lado próximo. Cliente, seu. Manuel levantou a mão, envergonhado. Espera só um instantinho, acho que vai faltar um trocado aqui. Pode tirar o sabonete. Deixa ele aí, moça. Ela puxou o produto sem falar nada, mas deixou claro, na expressão, que estava fazendo um favor. Ele continuou, mexendo nas moedas. Vou ter que deixar o feijão também. Juliana refez tudo com cara de irritação. Agora deu R$ 48, só falta do nós. Ele começou a procurar no fundo do bolso. Devagar, como quem sabe que não tem, mas ainda assim tenta encontrar. Acho que vai faltar, mesmo não vai dar à funcionária. Pegou o saco de café com força, pronta para tirar. Vou tirar o café então, né? Disse sem olhar para ele. Foi nessa hora que uma voz surgiu de trás, firme, clara e gentil. Deixa tudo
eu completo o que falta. Juliana virou o rosto em direção à voz. Era uma mulher jovem, uns 30 anos, expressão tranquila, cabelo amarrado com cuidado, postura de quem sabia exatamente. O que estava fazendo eu completo? Repetiu, ela já abrindo a câmera do celular para escanear o código da loja. Não precisa, minha filha, disse seu Manuel, envergonhado abaixando os olhos. Precisa. Sim, o senhor não vai sair daqui sem o que veio comprar, por causa de Del. Fica tranquilo, Juliana não disse nada, apenas pegou o café de volta e passou o restante da compra com um movimento brusco. Quase irritado, confirmou o Pix com frieza e empurrou a sacola plástica. Pelo balcão tá resolvido próximo, o senhor. Pegou a sacola com cuidado, mas parecia menor, não em tamanho em presença. Era como se carregasse junto com as compras um pedaço da dignidade que havia sido amassada no caixa, diante de uma fila, que apenas observava enquanto ele colocava a sacola no braço e se preparava para sair. Juliana soltou mais uma olhando para o visor do sistema. Da próxima vez, melhor trazer alguém que saiba usar. Pix viu, ou então, pelo menos, contar o dinheiro. Em casa, não. Era só impaciência. Era. Desprezo seu. Manuel parou um instante, respirou fundo, quase respondeu, mas preferiu manter o silêncio. Foi quando a mulher que o ajudou, ainda ali ao lado, se virou em direção a Juliana. O tom mudou, não era mais apenas gentil, agora era firme. Indignado, sem aumentar a voz. Você sabe quem é esse senhor? Juliana ainda digitando no sistema mal. Olhou um cliente que atrasa a fila, a mulher respirou fundo. Esse senhor aí ensinou meu pai a escrever quando ninguém mais acreditava que adulto conseguia aprender. Ele ficava depois do expediente. Tirava caderno do bolso, trazia livro de casa, um dos únicos professores daquela época que ensinava adultos à noite, mesmo recebendo pouco. Provavelmente ensinou o seu pai também. Você deveria ter vergonha de tratar os mais velhos dessa forma. A fila ficou em silêncio. Juliana paralisou os olhos presos na tela do caixa. As mãos ainda digitando por instinto. Alguns clientes atrás baixaram o rosto, outros encaravam a funcionária como se esperassem uma reação, um pedido de desculpas, mas nada aconteceu. A mulher olhou para seu Manuel e sorriu. O senhor me perdoa a intromissão, viu? Mas tem coisa que a gente não pode deixar passar. Ele agradeceu, emocionado, ainda sem palavras, e obrigado, viu, por tudo que o senhor fez. Pode não lembrar de mim, mas o senhor marcou a nossa história. Seu Manuel sorriu. Os olhos úmidos diziam o que a boca não conseguia. Ele saiu agora com o passo mais firme, como quem carrega o peso da própria história com serenidade. Mais uma vez, Juliana continuou o atendimento como se nada tivesse acontecido. Mas nada era. Como antes, o teclado parecia mais pesado. Os códigos não passavam com a mesma rapidez. Cabeça dela já estava em outro lugar ao terminar o expediente, ao desligar o caixa. Juliana olhou pela porta de vidro do mercado. O céu estava escurecendo, mas o que pesava não era o dia, era o que ficou no peito. Juliana não falou sobre o ocorrido com ninguém, saiu do mercado como se tivesse tido apenas um dia comum, mas o peso nas pernas e o silêncio no ônibus, na volta para casa, contavam outra história. Ela passou o caminho todo relembrando a cena, a expressão do velho, tentando contar o dinheiro à moça da fila, e aquela frase provavelmente ensinou o seu pai também. Aquilo ficou batendo na cabeça dela com mais força do que qualquer bronca de chefe. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho mais cedo. Lavou o rosto no banheiro, respirou fundo, tentava agir, como se nada tivesse acontecido, mas não sabia exatamente o que faria se encontrasse o mesmo senhor. Mas ele não apareceu e nem precisava, porque o que ele deixou não era físico, era uma presença silenciosa. Durante o dia, atendeu vários idosos e pela primeira vez evitou soltar suspiros impacientes.
revirar os olhos ou apressar com o conhecido pode passar. O Pix ela simplesmente ouviu à tarde, quase no fim do expediente Marina. Apareceu de novo, só que dessa vez não como cliente chegou, com passos calmos sem pressa. Estava com uma sacola de legumes e frutas, mas foi direto ao balcão de atendimento. Juliana a viu congelou por um segundo. Marina firme como da primeira vez pediu: posso falar com você 1 minuto, a funcionária. Concordou, meio sem saber o que dizer. Vim só para explicar uma coisa. Começou Marina. O que aconteceu ontem não foi só um cliente mal atendido. Foi sobre um valor que a gente parece ter esquecido. O seu Manuel é muito mais do que um senhor que não sabe usar Pix. Ele foi o primeiro professor do meu pai, quando meu pai teve que abandonar os estudos para trabalhar. Voltou a estudar com ele. À noite, foi quem ensinou muita gente no bairro a ler e escrever, inclusive adultos que já tinham vergonha de entrar numa sala. Juliana ouviu calada. Você pode nem ter feito por maldade, continuou. Mas o que você fez machuca, porque não é só pressa, é desrespeito, e tem coisa que, quando a gente vê, precisa corrigir na hora. Por isso, eu falei e falaria de novo. Marina não gritava, não. Apontava só. Falava com sinceridade e isso doía mais. Juliana engoliu em seco. Finalmente respondeu com a voz mais baixa do que gostaria. Eu fui arrogante. Eu sei disso. Eu só achava que estava sendo direta, mas depois que ele saiu, eu não consegui mais parar de pensar naquilo. Marina concordou. É às vezes uma frase que parece simples. Carrega uma vida inteira de dor. As duas ficaram em silêncio por alguns momentos. Marina, então estendeu a mão, obrigada por me ouvir. Juliana apertou a mão dela um pouco surpresa. E obrigada por ter falado. Ontem foi duro, mas necessário. Marina sorriu levemente. Ninguém aprende nada quando só ouve o que quer. Às vezes a gente precisa ouvir o que precisa. Ela saiu, não olhou para trás. Juliana voltou para o caixa. A tela parecia a mesma, mas os olhos dela não eram mais o dia. Passou devagar, não porque havia muitos clientes, ou filas enormes, mas porque a cada novo rosto que se aproximava do caixa, Juliana perguntava: e se for mais um Manuel? A pergunta ecoava com o som da gaveta de troco, com o bip do código de barras, com o silêncio entre uma compra e outra. Ela não contou nada a ninguém, nem em casa nem no grupo das amigas. O orgulho tentou cobrir o buraco da vergonha, mas não conseguiu a cena da fila. As palavras de Marina, o olhar silencioso de seu Manuel, tudo voltava como um filme que ela não pediu para ver, mas agora precisava assistir até o final naquela noite. Ao chegar em casa, viu o pai assistindo. TV estava vendo um documentário sobre alfabetização de adultos nos anos 80. Ela sentou no sofá, como quem só quer compartilhar o silêncio. Pai ou senhor? Teve professor particular, né? Ele pausou o controle e olhou para a filha. Professor, eu quase nada aprendi a ler. Mesmo foi com um grupo da comunidade. Tinha um professor lá. Manuel era o nome dele. O homem era um santo. Juliana. Paralisou. Manuel é seu. Manuel dava aula até tarde da noite, para a gente emprestava caderno, levava livro. De casa fazia arrecadação para comprar material. Nunca vi alguém ensinar com tanto amor. Por quê? Ela disfarçou nada. Não só curiosidade. O pai voltou para o documentário. Juliana ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. O nome, a história. A conexão era real. Na manhã seguinte, acordou mais cedo, pegou o uniforme, com mais calma. Não teve pressa em sair, nem ficou nas redes sociais no caminho, chegando no mercado. Atendeu o primeiro cliente com o mesmo tom de sempre, mas ao perceber que ele era um senhor idoso com a carteira cheia de moedas e os olhos um pouco confusos entre os produtos, algo mudou. Ela não. Suspirou, não apressou, nem sugeriu. Pix. Fica tranquilo, senhor. A gente resolve junto, tá bom? Ele sorriu agradecido. Era pouco, mas era começo.
Mais tarde viu a gerente na sala dos fundos e quase pensou em contar o que tinha acontecido, mas decidiu guardar para si. Nem toda vergonha precisa de plateia. Algumas servem justamente para silenciar quem fala demais. Naquela semana, seu Manuel não voltou e, de certa forma, Juliana ficou aliviada, não por medo do reencontro, mas por respeito como quem sabe que deve, mas também sabe esperar o momento certo de se redimir e, às vezes, o pedido de desculpas. Não vem com palavras, vem com mudança de atitude. Passaram-se alguns dias a rotina. No mercado seguiu com o mesmo movimento de sacolas. Códigos de barras, gente com pressa e olhares desatentos. Mas em Juliana, algo tinha se transformado por dentro e ela sabia disso. Ela não virou outra pessoa, não mudou de trabalho, nem postou nada nas redes, mas algo mudou no jeito de olhar para os outros, principalmente os que carregavam a vida nos ombros e o tempo nos olhos, quando um senhor pedia para ver o preço novamente. Ela não revirava os olhos quando uma senhora esquecia a senha do cartão. Ela não dizia de novo dona quando alguém perguntava se ainda aceitavam dinheiro. Ela apenas sorria. Uma tarde já, quase no fim do turno, ela viu Marina na fila novamente. Estava com poucos itens, 2 sacolas e um maço de verduras. Marina sorriu discretamente ao ver Juliana. Oi de novo, oi, respondeu Juliana com um sorriso verdadeiro. Marina passou os produtos, Juliana digitou. O valor, recebeu o pagamento e entregou as sacolas com gentileza. As duas se olharam por um momento. Não havia nada mais a dizer, mas havia uma sensação comum entre elas, a de que algo foi aprendido sem manual, sem bronca, apenas com verdade. Do outro lado da cidade, seu Manuel caminhava tranquilo com sua sacola de pano no ombro. Havia passado em outro mercado, um menor mais antigo. Comprou o de sempre, arroz, sabonete, café e 2 maçãs. Guardou a nova listinha com cuidado e colocou no bolso da camisa. Parou em frente a uma praça, sentou no banco de cimento e ficou ali, observando o movimento. Não pensava em muita coisa, mas havia um sorriso discreto no rosto, não por ter sido defendido nem elogiado, mas porque sabia que não precisava provar mais nada a quem é, simplesmente é. E às vezes a maior resposta que a gente pode dar é sair de cabeça erguida enquanto o outro afunda no próprio desprezo seu. Manuel não voltou naquele mercado e nem precisou, porque nem toda lição exige retorno às vezes. Ela fica exatamente onde precisa, na consciência de quem errou. E no coração de quem viu ele, continuou a vida, do mesmo jeito que sempre viveu, com dignidade, sem alarde, com a calma de quem já ensinou. Muito mais do que aprendeu, não respondeu não, cobrou, mas ensinou. E no final, talvez essa seja a resposta mais poderosa de todas. Seguir em frente com respeito mesmo, quando o respeito te faltou. Se essa história te tocou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários de qual região você está assistindo esse vídeo e conta pra gente o que você achou dessa lição. Até a próxima!